Hoje são 27 de maio e eu estou gravando esse vídeo em função de tantas situações que estão ocorrendo no Brasil. E hoje tivemos aí a busca e apreensão da Polícia Federal na casa de diversas pessoas conhecidas, repórteres, parlamentares, artistas, enfim. Mas eu quero aqui com esse vídeo articular alguns fatos que já vinham acontecendo, para que a gente tente entender o teor do problema que estamos vivendo no Brasil. Muito bem. Vou apenas sinalizar algumas coisas que eu considero mais marcantes. Não quer dizer que outras não sejam importantes. Em 7 de maio deste ano, 2020, a revista Estudos Nacionais publica uma matéria com a informação de que a China convoca 230 partidos de esquerda para tirar proveito do surto e obter vantagens políticas. É uma perspectiva de convocar esses 230 partidos de esquerda, inclusive no Brasil, para que esses partidos se articulassem no sentido de caminhar para a instauração de uma ditadura comunista. Muito bem. Antes disso, nós vimos ali aquela reação adversa por parte do embaixador chinês com a declaração, uma fala, um Twitter do Eduardo Bolsonaro, em que ele passa a exigir, isso é importante, ele passa a exigir desculpas de um deputado federal. E, mais importante aí, ele não pediu desculpas, mas quem foi pedir desculpas por ele? O Maia e o Alcolumbre. Ou seja, os presidentes das duas casas. Botou o Congresso de joelhos perante a Embaixada da China. Mas é importante lembrar que, em matéria publicada pela Época, de 2015, o Partido Comunista da China visita presidentes do PT, PDT e PSB. Aqui nós temos uma questão importante. Ele não visita o Partido Comunista, ele não visita ditos empresários chineses, eles não visitam outros empresários brasileiros. São políticos, representantes do Partido Comunista da China visitando políticos brasileiros. Muito bem. A revista Sociedade Militar, agora no mês de maio, 9 de maio, publica uma matéria alertando sobre um projeto de alteração da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170, com as seguintes alterações. Artigo 22A. Promoveu participar de ato ou manifestação pública contra o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Veja que a Constituição ou o Estado Democrático de Direito. Reclusão de 2 a 6 anos. Veja que esse artigo, essa proposta de artigo, ela é extremamente contraditória. Primeiro que esse artigo ele vai cercear
o direito de manifestação, o direito de expressão e manifestação, inclusive nas ruas, né? Mas ao mesmo tempo ele diz, né, quem for contra os direitos e garantias individuais. Mas se a liberdade de expressão está nos direitos e garantias individuais, como é que se eu me expressar contra o Congresso, ou o STF, ou mesmo o presidente, eu vou estar violando os direitos fundamentais? Como é que é isso? Ficou um negócio meio estranho, né? E logo em seguida tem o artigo 23 acrescentado: incitar a dissolução do Congresso Nacional, o impedimento da reunião ou funcionamento de qualquer das suas casas. Então aquela coisa de você entrar no Congresso, né, fazer um protesto lá dentro, atrapalhar Você já não vai mais poder fazer isso. Né? A oposição ao livre exercício do judiciário. A oposição, ou seja, você não pode, aqui está muito claro, você não pode mais fazer críticas ao judiciário. Né? O juiz falou, está falado. Não é só cumpra-se. Você também não pode, via público, manifestar nenhum tipo de discordância com relação ao poder judiciário. Você vê que ele fala aqui de poder judiciário, ele não fala apenas de STF. Muito bem. Incitar a atuação das Forças Armadas fora de suas atribuições previstas na lei, de 1 a 4 anos de reclusão. Veja, aqui principalmente ele deve estar se referindo à lei maior, à Carta Política, à Constituição, fundamentalmente. Claro que existe toda uma outra legislação infraconstitucional referente ao papel das Forças Armadas, mas aqui, fora das suas atribuições previstas em lei. O que precisa se rever é o entendimento sobre o artigo 142 da Constituição, onde as Forças Armadas têm o dever de manter os 3 poderes em pleno funcionamento. E a crise institucional ela não se estabelece apenas porque alguém invade uma casa legislativa. Isso é protesto. Uma crise institucional ela aparece quando as instituições não estão funcionando a contento de acordo com aquilo que a partir da própria Constituição determina. Então, a partir do momento em que, como eu já tenho dito, o poder judiciário, qualquer um dos 3 poderes, uma república moderna que dá condições para a forma de governo, democracia liberal, diga-se de passagem, para não confundir com o sentido de democracia dos socialistas, comunistas. Essa república ela tem que estar, de fato, embasada nessa divisão de poderes. Quando um dos poderes sobrepõe os outros, nós temos uma ditadura. Isso não é simplesmente uma interpretação. Quando um poder determina o que é que os outros têm que fazer, e não simplesmente a Constituição que tem essa determinação, então nós temos um problema. Muito bem. Mais adiante, mais adiante nós temos aqui, mais recentemente até, desculpe, nós temos aqui os generais, 100 generais que apoiaram o general Heleno, falando sobre, na sua nota, falando sobre o risco de guerra civil, algo que eu venho falando há tanto tempo aqui nesse canal. Agora, finalmente, os generais parecem que estão... eu já sabia... Não sei. Espero que sim. Alertando sobre que há muito tempo, não é de agora, há muito tempo o Brasil está caminhando para a eclosão de uma guerra civil.
né, e os perigos que isso representa. Né? Muito bem. Mas aí, de repente, quando Bolsonaro fala lá na reunião, um vídeo divulgado, que ao invés de prejudicar o governo, né, foi feita uma campanha, uma pré-campanha de reeleição, como está se falando por aí, de repente surgem duas reações importantes. Né? Quando o governo diz que é preciso reagir, né, o presidente fala para os seus ministros que é preciso reagir, né, que é preciso enfrentar a situação, quando isso é tornado público, acontecem duas reações importantes. Né? A de hoje, a mais recente, com a busca e apreensão promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também há uns 2 dias atrás começou a circular na imprensa que o ministro Celso de Mello iria requisitar os equipamentos, a câmera e os demais equipamentos que filmaram a reunião. Ou seja, se não encontrou nada que incriminasse o presidente, no sentido das suspeitas que estavam recaindo sobre ele, e o tiro saiu pela culatra, então coloca-se agora em dúvida, outra vez, primeiro se botou em dúvida a índole do presidente, acusando ele de estar interferindo nas investigações da Polícia Federal. Como isso não foi comprovado, agora coloca-se a índole dele em dúvida, como se ele tivesse ou sido capaz de fraudar as provas que estariam contra ele nesse processo. Muito bem. Por esses dias também, 1 ou 2 dias, a Globo e a Folha de São Paulo dizem que não vão mais misteriosamente, elas que sempre foram lá curtir com a cara do presidente, misteriosamente elas aparecem com mimimi dizendo que não vão mais participar das entrevistas matinais do Palácio do Planalto, aquela coisa toda, que os repórteres estão sendo agredidos. Agora, eu acabei de ouvir um vídeo com o pronunciamento do senhor Alexandre de Moraes, falando inclusive que quando o judiciário está sendo atacado, quando o Congresso está sendo atacado, mas também a imprensa, os repórteres estão sendo ameaçados. Ou seja, vamos falar aqui então de uma série de coincidências, que eu não acredito em coincidências, mas vamos falar sobre coincidências, né? Vamos supor que tudo isso foi coincidência. Mas tem uma coisa que está me intrigando bastante há algum tempo, né? Em meio a todos esses detalhes, tem algo que está assim na frente de todo mundo, mas por que será que alguns prefeitos e governadores estão apostando tão alto em termos de essas políticas aí, orientação da OMS, cientistas, deixa todo mundo em casa, todo mundo bota máscara, todo mundo desempregado? Por que esses caras estão apostando tão alto nisso? Essas são políticas extremamente anti-eleitoreiras. Não faz o perfil do político adotar esse tipo de postura. Observe lá o problema da reforma da Previdência. São pelo menos uns 20 anos que já se discute que isso era necessário no Brasil. Mas ninguém fazia. Por quê? Porque é uma política anti-eleitoreira. Um jogava a bomba para estourar no colo do outro. O que é que eu quero mostrar com isso? Não é próprio do político, particularmente do político brasileiro, ter esse tipo de postura de adotar medidas assim tão radicalmente anti-eleitoreiras. O pânico, o medo, depois vem aquela coisa, isolamento vertical, lockdown. E agora acabamos de ser noticiados também com um ofício encaminhado pela Embaixada da China,
ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional não se metesse, não se envolvesse, não se manifestasse, principalmente a favor das questões lá que envolvem Taiwan, Hong Kong, ou seja, eu posso estar interpretando mal ou eu posso estar equivocado, ou o Congresso Nacional já é uma extensão do Partido Comunista Chinês. A Embaixada da China, ela não só fez o Congresso se ajoelhar quando os dois presidentes das casas pediram desculpas ao embaixador, extremamente atrevido, já deveria ter sido expulso do país há muito tempo, como também agora sedimentou esse domínio quando envia um ofício orientando, solicitando que os parlamentares não se manifestassem com relação a isso. Aí eu fico aqui tentando encontrar alguma resposta para tudo isso. Será que esses governadores e prefeitos tão simpáticos ao Partido Comunista Chinês via o embaixador, que está, sem sombra de dúvida, orientando toda essa articulação política, será que isso não quer dizer que eles estão apostando mesmo que será instaurada uma ditadura comunista no Brasil e que esses políticos serão os privilegiados que irão exercer os cargos de comando colocados pelo Partido Comunista Chinês aqui no Brasil? Porque, paralelo a isso também, nós já vamos começar a ver, podem aguardar, já começaram as primeiras manifestações, agora em Porto Alegre, eu recebi um vídeo mostrando anarquistas, black blocs, que agora eles se colocam como antifascistas. Anarquistas, black blocs, tentando impedir uma carreata dos chamados patriotas, muitas vezes conhecidos como bolsonaristas, e a polícia teve que se meter, a cavalaria teve que se meter e tudo mais. Então, isso aí já é uma primeira fagulha. Estamos muito próximos de repetir aqueles eventos de 2013, porque vem aí uma segunda onda, como já estava se falando, o desemprego e a fome, e essas massas elas vão se rebelar. As pessoas não vão ficar em casa pacíficas, com fome. A coisa, e esse pessoal ele começa a se infiltrar nesses meios e fomentar essa rebelião. E é uma rebelião, será uma rebelião, obviamente, já direcionada, tal como aconteceu em 2013, que do nada o Brasil se tornou um país extremamente politizado, um país em que as livrarias e editoras estão sempre em crise financeira, porque a leitura é cada vez mais escassa, quase mais não se compra livro nesse país, então não se estuda absolutamente nada ou quase nada, mas de repente virou um país assim, extremamente politizado, cartazes muito bem feitos, as ruas lotadas, as avenidas lotadas. O fenômeno de 2013 está próximo a se repetir no Brasil, que será o estopim que eles precisam, que, como eu já falei várias vezes, para as forças de segurança, cuidado com isso, porque essas atitudes muitas vezes que eu considero arbitrária para com os cidadãos e que está rodando o Brasil, não esqueçam que a polícia manda. Mas é sempre bom contar com a simpatia e o respeito do cidadão. E diante do que estamos para vivenciar, e como eu já expressei várias vezes, eu tenho minhas dúvidas que essas forças de segurança poderão deter esta rebelião, que teve a sua primeira experiência em 2013 e que não foi nada agradável. É isso. Vamos aguardar. E para aqueles que acham que está tudo bem, que é teoria do complô, vamos ficar em casa,
Vamos aguardar. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise. E até o próximo vídeo.